Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso segundo bloco dessa convenção. Então, para quem não me conhece, meu nome é Loren D'Angelo, estou há um pouco mais de 10 anos dentro da Dale Carnegie, que é essa parceira que o Felipe, quero já agradecer, não só o nosso convite, né, aqui junto com a Camasso, mas pelas palavras e as menções que ele fez junto com o Leandro. Sei que também aqui, ao vivo, nos assistindo, do Rio Grande do Sul, entre outras regiões. Nós temos pessoas que vivenciaram isso. Tive a oportunidade de ler aqui no comentário que perguntaram o que é carnegiano. Dale Carnegie foi, né, um norte-americano, é o nome do nosso fundador. E as pessoas que passam por qualquer tipo de treinamento e desenvolvimento dentro da nossa companhia, eles se intitulam de carnegianos. Então, já levando uma das respostas para quem participou, a nossa meia hora, eu quero poder aproveitar o máximo possível com cada um de vocês. Eu vou passar a oportunidade que a Camasso está trazendo com parceria aqui para a Dale Carnegie, mas eu preciso pedir para que vocês peguem papel e caneta para as grandes sacadas, insights que vocês tiverem, e não deixem de aproveitar a oportunidade de, nos comentários, deixar lá no chat qualquer tipo de pergunta, que eu vou deixar os últimos 5, 10 minutos para que possamos responder a maior parte das dúvidas ou perguntas que surgirem, combinado? E aquelas que eu não consegui aqui ao vivo interagir, eu assumo um compromisso que ao sair aqui do meu bloco, eu vou me conectar e responder cada um de vocês, ok? Vamos lá? Então, para você que nunca ouviu falar na Dale Carnegie, ela é uma empresa hoje que dentro do nosso país tem mais de 150 escritórios. Significa que a gente está em todos os estados. Então, essa capilaridade é o prestígio que a Camasso está querendo para cada um de vocês, revendedores homologados, poderem ter acesso a esse processo que eles também vivenciaram. 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar na convenção da Dale Carnegie nos Estados Unidos, tive a oportunidade de conversar com a Dorothy, que ainda viva, filha de Dale Carnegie, e eu fiz uma pergunta para ela, né? Como fazer para a gente poder conectar o maior número de pessoas? Ela falou desse modelo híbrido, né, que para alguns parece que é inovador, só que ele já tem há muito tempo. Poucos aproveitam dessa ferramenta e dessa tecnologia. Não sei exatamente como hoje o teu negócio tem envolvido online, envolvimentos online. Eu sei que a migração desse último ano acelerou o processo para muitas empresas. E a gente acredita de verdade que para os próximos anos, aquelas que não se adequarem ou aquelas que ainda criarem resistências dos processos que existem através, né, dessas conexões, porque realmente a gente consegue manter tudo vivo e usando a plataforma da melhor maneira possível. E aí a Dorothy disse, então além de você e o teu negócio hoje estar conectado, a tua chance de estar vivo nos próximos anos é muito grande. E a segunda coisa que ela me disse, que eu não me esqueço até hoje, é quem não tiver condição de estar na aula presencial do processo, do método do meu pai, dê um pouco do meu pai da melhor forma que você puder. Então hoje eu estou honrando ele dessa forma, que vocês aproveitem essa meia hora e eu quero que vocês tenham assim o filtro, né, no sentido de desplugar tudo que vocês já viram ou perceberam em relação do que já vivenciaram em relação a treinamento e desenvolvimento, porque aqui não é a Loren. Eu sou só uma facilitadora da metodologia que está há mais de 100 anos funcionando. Significa que não só guerras, mas até gripe suína, e agora não é uma pandemia que ia desestruturar a adaptação da Dale Carnegie. Então, por que tão atemporal? Por que centenária? Me perguntei várias vezes e pude entender que é por causa da essência humana. Então, tudo que a gente faz aqui, fora a técnica, fora processos e métodos, é a essência humana. Então, tudo de maravilhoso que nem começou, né, a convenção, tem muita coisa nova que vai ser apresentada aqui, a parte de produto, a parte técnica, somada, né, com a humanização, que é uma palavra agora de ordem muito falada, é de verdade não ser só verbalizada e sim vivenciada. Então, o prestígio, não só pela certificação ISO 9001, que a nossa empresa carrega, é poder entender verdadeiramente como você está conectado com essa essência. Então, a gente vai trazer aqui para vocês a oportunidade de poderem entender dessa credibilidade as nossas soluções online. A Dale Carnegie
esse ano, ela teve uma imersão de tradução dos outros materiais, porque a gente tem mais de 1000 programas. E muitas pessoas perguntam, Lore, o que é que a Dale Carnegie treina? É oratória? É comunicação? Dale Carnegie começou dessa maneira. E depois a gente foi percebendo que teve a oportunidade de causar muitos outros produtos, workshops online, treinamentos, né, presenciais, corporativos personalizados, também team builders, que são treinamentos, né, na parte de fora da empresa, pequenas participações de workshops para convenções, acompanhamentos online, inclusive, com treinamentos de apresentações de alto impacto. Então, o leque é muito grande, mas eu não quero falar de toda essa, né, diversidade, porque hoje a minha empresa está na palma da sua mão. Qualquer hora que você acessar o portal, você vai ter acesso, né, e poder entender aonde está a melhor oportunidade de desenvolvimento e investir na principal matéria-prima, que é você. Então, aqui a gente está trazendo um conceito de vendas. O Felipe, no primeiro bloco, pôde trazer os desafios que ele percebeu de oportunidade de melhora dentro de cada revenda. E toda vez, quando o Felipe me trazia, né, dentro do processo, Loren, o desafio é esse, é esse, é esse, eu falava, Felipe, vamos na causa, vamos na causa. E normalmente, se vocês pensarem o desafio hoje, quando a gente lida com pessoas, equipes, sucessões, pessoas nas posições chaves, delegações, se você analisar a situação, ela normalmente está na comunicação, de como eu falo, como eu recebo, como eu realmente deixo clara todas as situações. E o exemplo que ele deu, então, no primeiro bloco, é poder, de que maneira, né, a gente conversando, ele podia deixar todo mundo na mesma página, todas as revendas com o mesmo potencial de profissionalização. A gente sabe que individualmente cada estado, com as suas características, como ele mencionou, tem a sua forma de fazer, mas de que maneira a gente pode, individualmente, é praticamente um ato de coragem, olhar para dentro de nós mesmos, entender quais são as nossas habilidades comportamentais que nos impedem de fechar um bom negócio, ou nos sabota quando eu vou fazer uma negociação. Se eu de verdade decidir olhar para mim e investir nessa matéria-prima, todo o resto passa a ser complementar. A gente tem algumas pesquisas da Dale Carnegie que mostra aqui, como vocês estão acompanhando no slide, que o comprador ele está com quase 70% da tomada de decisão de informação hoje, que ele tem acesso, o que tem de novidade, e o que ele precisa mesmo é de um relacionamento de confiança. Então, a Dale Carnegie acredita verdadeiramente que se você investir os outros 30% que ainda falta para aquele comprador tomar uma verdadeira decisão, é a parte que a gente tem que investir na gente. E entender aonde que está a grande oportunidade para a gente ser ainda melhor. E outro ponto, então, é de que maneira a gente ganha velocidade e entender as oportunidades entre os estados no online. Hoje, Felipe, Leandro, está trazendo uma oportunidade única para você que decidiu estar aqui. Você revenda, independente de onde você está, ela é exclusiva. E quando eu pedi, né, não só aqui pelo nosso CEO do país, que hoje ele detém a maior parte dos estados, eu falei, olha, eu quero uma oportunidade para uma parceria, vai ser uma chance única, tem prazo, não é escassez, é natural, quem aí já é carnegiano sabe, e acompanha os nossos processos e os métodos, é natural. Nacionalmente, nós viramos a tabela, toda virada de ano, né, dezembro e janeiro, a gente tem reajustes. Então, quando ele falou da convenção em dezembro, eu falei, Felipe, vamos agora pegar na tomada de decisão para quem decidir. Criar uma condição onde você vai poder modelar, trazer uma oportunidade de profissionalizar essas revendas numa forma camaço de ser, de representar a sua marca e do teu cliente perceber um atendimento camaço, para que não só ter o melhor produto, mas hoje não tem coisa mais inconveniente do que um vendedor ficar na atenção única e exclusiva só do que o produto faz, ou do que o produto tem de melhor, ou da exclusividade. Tem seu valor? Tem. Mas hoje é muito normal encontrar isso de uma forma desmedida. Então, o convite é: crie confiança, crie relacionamentos através dessa parceria para que, com um ótimo produto na mão,
mas o seu desenvolvimento, o teu potencial, o teu comportamento, a tua habilidade nova, somatizar para cada vez ter mais conversões e mais mercado. Então, a gente está aqui para garantir para você a escolha certa. O mês passado eu tive um casal de empresários que fez uma compra online e falou: Loren, a gente caiu num golpe. Quando eu li o contrato de vocês, eu fiquei completamente constrangida. Por que eu não consultei e não avaliei? Esse ano teve muito showman que entrou no marketing digital. E quem entende um pouquinho, e hoje nós somos consumidores e a gente sabe onde está a atenção das pessoas, estão nos celulares, estão realmente, né, voltada a atenção toda para os equipamentos eletrônicos. E ali, hoje, quem entende muito bem, faz um belo investimento, não só de tráfego, que é uma mídia paga, mas em funis de venda, que também é um processo de etapas, né, onde a gente leva uma jornada do cliente muito bem feita. Hoje nasceram, né, não sei quantos nessa pandemia experts, quantos especialistas. E quando é que de verdade a gente vai atrás ver essa fonte? E esse casal falou, a gente tomou um golpe de 60 mil reais. E eu falei, como assim, Loren? Eu tenho vergonha, constrangedor. Foi 30 mil cada um. A gente foi no primeiro encontro de 3 módulos e existiu o evento. E a gente participou do primeiro encontro. No segundo encontro, a gente apareceu no hotel e não existia reserva nenhuma, empresa nenhuma. E nós não encontramos mais nada. E aí eu te pergunto, para pessoas esclarecidas como eles, será que acontece só com eles? Eu digo assim, na real necessidade e importância da gente buscar com quem a gente está se conectando, ou a fonte do que a gente está consumindo, ou o que a gente decide realmente, né, fazer, enfim, parte do nosso aperfeiçoamento. Então, está aqui uma oportunidade aí de destaque para esse ano da Dale Carnegie, que a gente já está mais 10 anos, né, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, com a transmissão. Hoje a gente tem uma ferramenta, para quem não conhece, é uma plataforma parruda, a gente costuma dizer, que é o Cisco Webex, que é onde a gente faz as nossas transmissões de treinamento. Não existe nenhuma aula gravada. A Dale Carnegie ela é inteira ao vivo, com produtores e mais de um instrutor acompanhando, para que a gente tenha, não só nas salas de breakouts, que são pequenos grupos que a gente consegue, em dinâmicas dentro da ferramenta, separar, para ter a prática, para ter a vivência. Fora o que vocês já conhecem em outras, enfim, ferramentas de conferências que já estão habituados, não só como o Meeting, mas o Zoom, o Skype, que a gente consegue interagir em tempo real, através de chat, comentários e outras atividades que a ferramenta proporciona nos whiteboard, que eles chamam, que é na própria tela branca. Então, na Dale Carnegie, você não fica 20 minutos só ouvindo. A gente costuma provocar você sempre para fazer as anotações e continuar fazendo as perguntas. Então, o que a gente veio trazer aqui para vocês? Vamos logo para o que interessa. Então, a gente quer convidar de presente para quem veio aqui a baixar o e-book no nosso portal da Dale Carnegie, que ele chama Livro de Ouro. Ali estão todos os princípios da venda. Então, esse é o presente, a gente fala em nome da Dorothy. Para você que talvez nem saiba se vai ter outro contato com a gente, está aqui o meu presente para você que veio na convenção. É acessar esses princípios, que são, né, atemporais e que é o passo a passo para a gente se conectar, manter as relações vivas e poder tirar o melhor de cada um de nós. Então, o que é que a gente vai trazer nesse nosso processo de venda? Acontecerão em 10 encontros. Então, a gente está programando já para a primeira semana de janeiro. E é só para quem vai tomar decisão. O que tem dentro desse conteúdo? Agora é hora de vocês interagirem e fazendo mais perguntas. Eu vou dar uma passada em 9 principais propulsoras. A primeira delas é a confiança em venda. É aonde eu realmente me sinto, me comporto e tenho... algumas pessoas costumam dizer que é o nosso branding pessoal. Como eu me visto? Com que energia que eu acordo? Nós, da Dale Carnegie, acreditamos demais que as pessoas, elas, mais do que o produto final, mais do que, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é o que converte, eu não tenho medo de dizer, que a gente compra é energia e experiência. Então, dependendo de como você chega, de como você faz essa autogestão da sua imagem, até da sua energia, e dias bons e ruins todos nós como humano temos. Mas como que você se conecta com essa melhor energia? Que é dessa confiança que a gente está falando,
a gente tem um processo de avaliação individual dentro desse treinamento de vendas, que é onde a gente vai provocar vários tópicos, é como se fosse um assessment, uma avaliação, onde você vai ter essa percepção do que, aonde, quando e como você pode priorizar, onde você não dava atenção e aonde é importante, através de pesquisas, que a Dale Carnegie faz investimentos em empresas também, de pesquisas americanas, o Instituto Gallup, a MSW Research, onde traz muita referência bacana para a gente entender como o ser humano se comporta. Que hoje em dia, nas mídias, se fala muito de gatilho, gatilho mental, gatilho da escassez, gatilho da reciprocidade. E a Dale Carnegie já há mais de 100 anos fala, né, de como se interessar verdadeiramente, como realmente dar antes de querer receber, como entender a necessidade antes de oferecer a solução, e não sair aquele comum, né, com perdão da palavra, mas tem uma pessoa que eu adoro, que é um consultor, e ele fala assim, é muito fácil ser ordinário, vendedor ordinário. Agora, o extraordinário é quando a gente sai do comum. A gente sabe, como consumidor, quando a gente está caminhando e atravessa a rua para outra pessoa que a gente não quer ser incomodada. Que eu sei que muitos trabalham de maleta, eu respeito, porque eu sou uma que, mas de que maneira que me recebem? Com que energia que essas portas se abrem para mim? Então, é onde eu tenho que olhar para mim, para cuidar do meu branding, para cuidar da minha energia e poder se conectar. Então, a gente também vai ter acesso para entender como que vocês podem criar essas oportunidades, seja ela hoje pela forma que o seu cliente quer, que essa comunicação possa começar por e-mail, que você pergunte, tenha a sensibilidade de entender se ela vai ser via WhatsApp, se você tem a percepção se ela vai ser via telefone. E se flexibilizar para a moda do cliente, opção do cliente e modalidade que ele preferir. Porque até a nossa equipe comercial, eu desenvolvo aqui no estado do Paraná, né, as sublicenças do estado, me perdoem, de São Paulo. Eu fui franqueada há muitos anos no Paraná e ainda eu estou enraizada na informação. Então, aqui em São Paulo, a nossa equipe comercial, quando a gente vai falar dessa habilidade de telefone, a gente tem muita justificativa. Eu estou falando do meu negócio. Loren, as pessoas não atendem mais telefone. Você manda mensagem, eles respondem em seguida. Deixa o telefone tocar até o final. E aí, depois, eles perguntam em seguida no WhatsApp. O que você precisa? As pessoas não me atendem. As pessoas não querem falar. Não sei se isso acontece só com o meu negócio. Então, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários. Isso acontece no negócio de vocês também? Só escreve sim, sim ou não. Por que dessa pergunta? Porque a gente precisa de verdade avaliar. A gente tem uma outra pesquisa da Dale Carnegie que fala muito sobre as gerações. Então, realmente, a leva que está vindo agora tem uma resistência maior por timidez, introspecção, enfim, prefere os recursos antes de entrada e acesso mais remoto até esse encontro presencial. Agora, uma visita executiva, dependendo dos cargos das pessoas, eu vou considerar old school, que muitos falam que são liderança sênior, que são da moda antiga. Essas pessoas, eles te atendem também, né? Não é só eles, claro, mas é uma massa muito maior que eles se conectam facilmente com o presencial, que eles fazem questão, sim, de serem atendidos muitas vezes e né, vamos imaginar aqui nossas revendas como consultores. Então, eles preferem ter a consultoria também de uma forma, né, mais, talvez, antiga, se a gente puder dizer assim. Então, antes de ter a resistência da nossa equipe comercial, a minha pergunta é, eles estão sabendo ouvir antes de se justificar? Você que está aqui ouvindo hoje essa convenção, você acredita que você também tem pouca flexibilidade? Essa dificuldade é sua ou é do teu cliente? Vamos imaginar que ela seja minha, né? Então, quantos negócios será que eu já deixei de fazer? Ou quantas prospecções eu deixei de caminhar porque eu não fiz a segunda ligação, porque eu não fui atendida na primeira? Então, tem uma cadência que a gente apresenta para vocês, que depois, né, eu estou falando de uma prospecção bem fria, quando você quer abrir uma porta nova. Então, a Dale Carnegie mostra do prospecto para virar lead, do lead para... Mostra toda essa jornada, desde aquele acompanhar o que já existe, como alimentar o relacionamento de confiança que você já tem, manter a qualidade, seja pós-venda ou não, né, a perenidade daquele relacionamento, como também aquele que tem que nascer. Por onde, quando, como. Então, a gente precisa expandir nossa rede de contato. Então, a oportunidade aqui é despertar dentro dessas nossas sessões atualizadíssimas como, onde a gente pode construir um ROI.
O ROI nada mais é do que o retorno do seu investimento. Então, dentro da tua região, né, como a sua revenda pode estar prospectando. Então, seja ela de inúmeras formas, se for um investimento, né, de tráfego digital, como que você está o teu posicionamento hoje no digital, se não está, como começar, porque eu ainda vejo muita oportunidade de pessoas transitando, aprendendo, testando, e é isso que a gente quer, que você dê o primeiro movimento. Então, 2021, nós, junto com a Camaço, podemos dar as mãos para cada um de vocês e mostrar, independente da maturidade, o nível de cada um, mas entender aonde é que eu me encontro na avaliação, para onde eu quero ir, como eu vou começar e aonde eu quero chegar. Então, quando a gente faz esse esboço dentro desse retorno do investimento, as nossas chances aumentam demais de poder aumentar essa rede. Então, a gente consegue ter claro aonde é que eu vou atacar, onde que eu faço um movimento menor, aonde dentro da minha jornada de agenda eu tenho o nível de produtividade, a autogestão, né? Hoje não é novidade dizer para vocês que para um comercial o nosso maior ativo é o tempo. Então, quanto tempo eu levo dentro de uma consultoria, de um atendimento, de um domingo de fazer um pré-agendamento semanal, que seja numa sexta-tarde, que seja um planejamento na segunda. Não sei qual é a data que você bloqueia para organizar a semana, se você tem a semana organizada ou se você deixa o dia te levar. Então, a gente sabe do nível de produtividade proporcional a quem se organiza. E se você já tem o seu método, você pode validar conosco, né, a forma que você já vem fazendo e que dá certo, e se tem oportunidade de aprimorá-la ou não. E é nesse intercâmbio, né, entre as ideias e as práticas de todas as revendas que a gente vai poder, né, crescer um com os outros, que é nessa troca que a gente transborda e traz o melhor para cada um de nós. Então, é revelar realmente o verdadeiro valor, mais do que o que o produto resolve, mas qual a solução. E isso depende demais de como construir essa base de decisão. Então, dentro do nosso processo, a gente melhora o filtro do revendedor para que ele tenha sensibilidade naquela parte da humanas, para poder ter a identificação dessa avaliação de qual é a real demanda. É se interessando verdadeiramente, que é uma coisa completamente de interessado, anota aí. Interessado é diferente do interesseiro. E o que a gente mais tem, né, não que eu não possa fazer um movimento, sim, de interesse direcionado, mas a hora que eu chego na frente do meu potencial comprador, eu preciso virar a chave para me interessar, deixar ele falar a maior parte do tempo, ouvir tudo que eu preciso, que são todos esses os princípios do nosso fundador norte-americano que está naquele portal, para você baixar o e-book, já poder ter acesso a esses princípios, que teve gente aqui que falou assim, Loren do céu, eu já li o livro, nem sabia que existia empresa, o Instituto de Treinamento, né? E o livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas no Mundo dos Negócios. Então, eu fico pensando assim, olha, esse livro físico, se você consultar hoje, ele por mais de 25 anos, imaginem, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo, perdendo para sabe qual? Quem arrisca? Escreve aí no chat. Não vale responder os carnegianos. Bíblia. Por que tão vendido? 50 milhões de cópias físicas vendidas, se eu imaginar que no nosso país a gente está representando 200 milhões, a cada 4 pessoas tem um livro físico dentro de casa. E eu pergunto para vocês aí, que estão nos assistindo, que estão nos assistindo e nos vendo, o livro está na sua casa? Escreve no chat. E se ainda não, entra no portal, porque eu costumo dizer que os primeiros 9 princípios desse livro é o maior treinamento de venda que existe dentro da Dale Carnegie. Então, é ele que, quando a gente consegue vivenciar, que a gente consegue trazer maior oportunidade de crescimento para as nossas conversões e negociações, ok? Então, como liderar todas as objeções, como poder fazer um compromisso verdadeiro com esses relacionamentos que são nesses primeiros 9 princípios, que a gente aprofunda, e como, com maestria, no seu não verbal, trazer também a oportunidade de se conectar com o maior número de pessoas.
tendo a confiança do comprador. E não ele, as pessoas, né? Eu quero que vocês imaginem vocês. A gente não quer achar que ninguém está vendendo nada para nós. A gente quer ter a certeza que a gente está tomando a decisão da compra. E se a gente, como consumidor, age assim, de que maneira que eu, como uma potencial solucionadora de problemas, objeções, venho como uma solução, eu posso ser essa pessoa verdadeiramente de confiança, que gera o relacionamento, que gera confiança, que gera, enfim, são tantas coisas que eu preciso desenvolver na minha liderança, só que eu tenho que investir em mim. Então, a Dale Carnegie, além do método, além da gente se certificar que você tem habilidade, com todas as ferramentas, com todas as etapas inseridas em você, nada dela vai valer. Nada. Se você não se transformar como pessoa. Se você não pegar os códigos, que a gente costuma dizer, da essência humana. Se você não exercitar diariamente os princípios de como lidar com as pessoas. Hoje, os nossos negócios são relacionamentos. Nossa equipe são relacionamentos. Você já deve ter ouvido isso. Nossos clientes são relacionamento. Nossa família é relacionamento. Então, se você não gosta de pessoas, dificilmente você pode considerar que você tem um negócio. Se você perde a paciência com um cliente, dificilmente você pode ser, muitas vezes, o número 1 no ranking de mais conversões. Porque a gente precisa se interessar verdadeiramente, entender que eles têm um ponto de vista, se colocar do lado e ser como um belo de um advogado. E parece muito fácil falar, e é um grande desafio viver. A nossa metodologia, eu vou pedir para a Ruana mandar no grupo do WhatsApp de todos vocês, para vocês assistirem em 1 minutinho a Jéssica Santiago de Brasília comentando por que é tão simples. Por que parece tão óbvio? E por que a gente vive tão pouco? Uma boa parte dos clientes que nos contratam aqui em Brasília o fazem através das áreas de RH. E aí uma pergunta que sempre aparece é: qual que é a metodologia de vocês? E é muito difícil responder essa pergunta. Porque a metodologia da Dale, ela é simples o suficiente para você vir para um módulo e daqui sair e conseguir fazer um monte de coisa diferente. Mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. Complexa o suficiente para quando você terminar o treinamento, você não voltar a fazer as coisas como você fazia antes. E aí, para conseguir tornar isso mais intuitivo para os nossos clientes, a gente criou o que a gente chama de caminho da mudança de desempenho. Então o trabalho do treinamento ele começa antes. Quando a gente faz um diagnóstico e entende toda a realidade do cliente, customiza aquela solução para ele e personaliza para cada participante, para que cada um deles venha aqui com um objetivo muito específico e a gente consiga trabalhar com ele da forma que ele precisa, que é o que a gente chama de conscientização. Então as pessoas já vêm para cá conscientes do que vai acontecer. Depois começa a etapa do treinamento mesmo, que é a experiência. Então em realmente fazer várias coisas diferentes e experimentar várias coisas diferentes. Ok, depois que passa o treinamento, como é que eu mantenho essa energia por mais tempo? Então a gente tomou o cuidado de ter um passo de sustentabilidade com os nossos clientes. Outros pontos que a gente pode se encontrar depois que o treinamento termina, para que a gente possa acompanhar quais são os novos objetivos que surgiram, quais são os próximos desafios, qual é o próximo plano de ação que ele vai implementar e como que a gente pode continuar ajudando ele nisso. Então, através do caminho da mudança de desempenho, é que a gente constrói o maior diferencial da Dale. Não são só participantes, são verdadeiras parcerias que a gente constrói para durarem para sempre. Então, eu vou contar para vocês o que eu percebi esses 10 anos vivenciando, não só no presencial, mas como no online. A minha maior percepção das pessoas é que o desafio das pessoas não é ignorância. Hoje as pessoas têm a informação e gratuitamente dentro do YouTube, de tudo, eles conseguem o que eles quiserem. O desafio nosso é a inatividade. Então, muitas vezes você vem para dentro do nosso processo e pode sim ter ouvido muita coisa. Agora, como mentorado, né, acompanhado
com a metodologia para pôr você em atividade, em ação, em experiência, a Dale Carnegie justifica os prêmios e a perenidade de tantos anos. Então, é esse o convite que o Felipe quer fazer para cada um de vocês, dentro de um processo que vai funcionar para vocês com 2 sistemas de avaliação. O individual é a oportunidade que vocês vão ter de se observar dentro de todas essas características e habilidades comportamentais, qual é aquela que você quer desenvolver. Qual é aquela que você tem que colocar imediatamente em ação? Seja um brand social, seja uma pequena vestimenta, seja habilidade de desconectar, de elevar a sua energia, de sorrir e ter um pouco mais de empatia, de ter uma escuta ativa. Então, você aqui tem esse processo, tem maravilhoso todos os níveis de escuta. Então, quando a gente consegue observar no dia a dia como consumidor, eu sei quando a gente tem colaborador engajado ou não, e eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui no chat, no comentário. Vamos imaginar um cenário mais ou menos assim, ó. Vocês vão para um restaurante, vocês sabem quando vocês são bem atendidos por um garçom? Uma pessoa completamente envolvida, envolvente, com engajamento total, que sabe vender bem o cardápio? Sabe aquela pessoa que está só no piloto automático, fazendo o que lhe é pedida? Cumprindo tarefa, não estou dizendo que é um mau colaborador, mas estou dizendo que é aquela pessoa ordinária, que é o mediano, é o que faz o que lhe pede, que depende da informação, que vai da casa para o trabalho para casa. Então, aonde a gente tem oportunidade, quando a gente se vê assim desengajado, quando que nós somos esse prestador de serviço, seja um operador de caixa, quando vocês vão no mercado, vocês conseguem perceber uma pessoa que não está engajada? Escreve no chat para mim, sim ou não? Vocês conseguem perceber, num atendente de farmácia, em qualquer lugar que você frequência, o nível de engajamento e energia da pessoa? Quando vocês são muito bem atendidos, vocês costumam atender a voltar naquele lugar? Eu tenho uma história de um frentista, que é um posto que não é caminho da minha casa, mas eu faço questão de ir lá, e quando eu quero tomar café, e quando eu quero levar alguém, e quando eu consigo fazer um deslocamento bem maior para poder encontrar aquela equipe. Então, o que eu quero dizer é que realmente são os relacionamentos que convertem. E não tem distância, tem fidelidade. E isso se constrói, não é da noite para o dia. Mas se a gente tem oportunidade ainda, que seja agora. Então, o projeto de investimento também é para alinhar junto com a tua revenda, quais são todas as metas, as métricas, é encaixar às vezes a informação que você tem para dentro desse plano do bimestre, porque como nós iremos realizar em apenas 10 encontros, em praticamente 2 meses, vocês conseguem depois repetir esse plano, enfim, usar a mesma ferramenta para trimestre, semestre, eu não sei como é que é dividido, né? 4 anos, enfim. Esse QR Code que vocês estão visualizando agora na tela, eu quero que vocês fotografem, peguem o código, é o meu telefone e meu contato direto, não só para perguntas extras, que eu quero disponibilizar materiais e artigos que falam exatamente das grandes sacadas de conversões que existem quando a gente consegue se conectar. Quero agora abrir alguns minutinhos pergunta e resposta, pedir aí para a Caiane, equipe, Ruana, se teve alguma pergunta que vocês acreditam que possa abrir, agora é a hora. Tudo que vocês já vivenciaram, Loren, é normal tal situação, Loren, como é que funciona? Quando eu tenho uma equipe que fala uma coisa e faz outra, quando a gente fala muito de congruência, né? Uma pergunta, a pergunta que fizeram aqui eu vou repetir para a galera ouvir, se para baixar o livro tem que acessar, se cadastra, isso aí, pede o e-book, tem ali no portal dalecarnegie.com. E se vocês também nesse QR Code quiserem, enfim, se conectar direto comigo, eu também posso estar encaminhando, tá bom? Uma pergunta normalmente que fazem para nós é assim, Loren, eu já fiz vários treinamentos de venda. Qual é o grande diferencial da Dale Carnegie? Eu não tenho medo de dizer que é a forma que a gente humaniza. É a forma que a gente desconstrói. Tudo aquela resistência, eu vou dar um exemplo prático. Eu já vi em quebra de objeções, muito vendedor bom perder a estabilidade emocional e se fechar para uma resistência de um cliente, ou perder a paciência antes do tempo, ou
fazer um julgamento da forma que a pessoa está se colocando. E dentro do nosso processo, a gente tem a oportunidade de discordar amistosamente, de neutralizar a nossa emoção e de manter o canal do comprador aberto, com o melhor nível de escuta. Então, quando a gente começa a ter afinar, ele muitas vezes parece imperceptível, mas eu não tenho medo de dizer que é através dessas pequenas mudanças que aumentam, né? Não é só a nossa carteira, mas a nossa autoconfiança, para a gente ir, eu costumo dizer assim, ó, andar em mesas cada vez maiores, em rodadas maiores. Próxima pergunta. Obrigada. Camasso Dale Carnegie, olha, quando a gente se juntou, quem? Marcos. Preciso do processo, tá? Ele existe o passo a passo que você tem desde a pré-abordagem. Então, ele tem a parte teórica. Só que qual é a diferença de ser entregue por nós? Que eu preciso que você humanize. Hoje, qualquer treinamento que você já fez, você pode observar. Se a pessoa que se apresenta dentro daquela técnica ou processo não tem o mais simples de uma apresentação pessoal, um bom nível de escuta, então ela pode pôr tudo a perder, né? Todas as etapas de objeções, até o fechamento. Por que, outra pergunta, Marco, que fazem assim, ó, por que eu não fecho? Por que não converte? Eu passei toda a técnica. Ok, como é que está o teu não verbal? Como é que está o seu nível de visão para observar o comprador? Quando ele está fechado? Quando é a melhor hora? Então, a gente tem que construir em você essa parte comportamental de entender, um exemplo, na ligação, quando é que uma pessoa pode falar ou não, se ela está ocupada ou não, qual é o melhor horário ou não, porque muitas vezes eu não estou nem vendo. Então, quando eu vou conectar e prospectar, eu vejo muito amadorismo, o pessoal queimando a largada. Ó, eu vou dar um exemplo bem rápido. Telemarketing, quando a gente recebe ligação, olha a oportunidade, parece que eles estão só no número, né? Então, eles parece que está rediscando o sistema, eles no piloto automático começam a falar, não perguntam nem se você pode falar. Eu vou dizer da minha última experiência, né? Nem se eu estava ocupado ou não. Eles pensam no negócio mecânico. Eu falo, gente, às vezes até me interessa, mas desse jeito, agora, eu brinco, né? Agora eu posso falar? Agora você vai me perguntar? Agora você quer saber se eu estou satisfeito ou não com o que eu já tenho? Agora é hora de você só me oferecer o que você tem. Percebe o que eu quero dizer? Então, é um exemplo simples que eu fico imaginando. Como essa turma poderia humanizar um pouquinho mais para converter muito mais? Porque se eles fazem isso repetidamente, pelo volume que fazem, né, que são quase 150 descagens por dia, convertem, fecham e não mudam o processo, eles continuam vendendo muito, eu fico imaginando se treinarem, eu fico imaginando se humanizarem, se pegarem no comportamento, como se conectar e fazer a mesma coisa, oferecer o mesmo, só que aqui, Marco, o que eu vejo assim de extraordinário? Se alguém aqui que está nos assistindo pensa que é refém de um bom preço, um bom desconto, quando você vivencia isso daqui, você acaba com isso na hora. Porque aí você vai ver o que é se tornar uma pessoa de valor. Aí você vai ver o que é ter uma consultoria de credibilidade. Aí você vai entender de verdade que o preço tem que ser a última coisa que a pessoa tem que questionar para cada um de vocês. Tem uma última pergunta? Loren, o Renato Rocha está perguntando, está te parabenizando, dizendo que sua comunicação é excelente. Obrigada, Renato. E está perguntando se no curso vocês dão dicas de comunicação para falar em público, com tamanha qualidade. Renato, tem um treinamento específico que chama Apresentação de Alto Impacto, que é como quebrar o gelo, não só nas reuniões online, como conduzir times virtuais. Tem outro específico, não só para apresentadores de televisão, mas quem conduz reuniões, quem precisa ter, né, habilidade de aberturas, fechamento, tranquilidade, improviso. Então, Loren, outra pergunta normal, você acaba com medo? Não, o medo não. A gente te traz estruturas para que você viva com prudência. Vou agradecer a participação de todos vocês. Eu quero, antes de fechar aqui, chamar para o próximo bloco, vocês devem conhecer o Warren Buffett. Ele foi um cara que, entre muitos diplomas, o único que tem no escritório hoje são os treinamentos da Dale Carnegie, e um deles é esse de apresentação de alto impacto. E ele falou que foi o melhor quando ele entendeu que ele só precisava da estrutura.
E mesmo com todo medo de falar em público, a Dale Carnegie oportunizou para ele ir mesmo com medo. Então, sejam todos bem-vindos. Se conectem, não vamos perder essa chance maravilhosa que o Felipe e o Leandro trouxe para cada um de vocês. Agora vai ser o nosso breakzinho. Ela é fera ou não é fera? Aê, produção! Falei pra você. Pegou energia ou não? Pega essa visão, galera. 10 minutinhos, agora um intervalo um pouquinho maior, que eles vão aqui organizar uma novidade maravilhosa. Voltem o quanto antes, abasteçam a garrafa de água, quem não for em toalete, quem for pegar uma fruta, pegar alguma coisa, para a gente se conectar aí com as novidades que o Felipe vai trazer para vocês. Vou me dedicar ali, me concentrar para dar atenção para aqueles que eu ainda não respondi. E até daqui a pouco.